Bom dia ainda, Padre Alberto Casalegno, Literatura Giovannina, quinto semestre. Vamos para o tema ainda da glória, como o evangelista expressa também essa dimensão de glória, através da categoria da elevação. Elevado, elevar. Vocês sabem que nos evangelhos sinóticos, em todos os três, há três anúncios da paixão. Antes da paixão, cada evangelista expressa a consciência de Jesus de que o seu fim se aproxima. E então, aqui no quarto evangelho, não temos afirmação, assim como previsão da morte de Jesus. Porém, expressa com a categoria que deve morrer e deve ressuscitar. Porém, se expressa a mesma coisa, a mesma realidade, três vezes por meio da categoria da elevação. E vamos ler esses três vezes que correspondem às três vezes dos sinóticos em que expressa o anúncio da paixão. O primeiro texto que nós encontramos que fala da elevação se encontra no discurso depois do encontro com Nicodemo, o monólogo de Jesus. Aqui é traduzido levantar, elevar, aqui são as traduções. Eu prefiro, então, o termo elevar. 3:14. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim é necessário que seja elevado o Filho do Homem. Aqui viu, Moisés eleva a serpente num haste de bronze, uma serpente de bronze, para curar os judeus que no deserto tinham sido mordidos pela serpente abrasadora. E esse símbolo da serpente elevada se torna para o evangelista símbolo de Jesus elevado, que pode sarar todas as mordidas dos serpentes de todos os tempos. É necessário que seja elevado o Filho do Homem, levantado, elevado. Então, posição elevada, é necessário, entra no plano de Deus, depende do plano misterioso e amoroso de redenção do Pai. Esse é o primeiro texto em que se fala de elevação. Depois tem outro texto que se fala da elevação do Filho do Homem e se encontra sempre no capítulo muito rico das tendas, diatriba das tendas. Jesus fala em 8:27, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então é claro que aqui se fala de crucificação. Então, será o momento de clareza. Se os judeus conseguem ver nessa elevação um sacrifício de amor, sendo Jesus inocente, como muitos o reconheceram, e como o próprio Pilatos o reconhece durante a paixão, se os judeus têm essa capacidade, então conhecerão, saberão a verdadeira identidade de Jesus, que não é um blasfemador, mas é o Salvador.
que obedece, realiza o projeto do Pai. Falo como me ensinou o Pai. E através da força do Espírito Santo, como já estudamos, que manifesta que o pecado está do lado dos incrédulos e não do lado de Jesus. O verdadeiro pecado é o pecado da descrença. E então, aqui outra vez o termo elevado. E depois, pouco antes da paixão, Jesus outra vez fala da elevação, do levantamento. E nós encontramos isso no capítulo 12, versículo 31 e 32. Vamos ler o texto, depois explicar. E agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. É claro que se refere ao momento do sacrifício de Jesus. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Elevado da terra indica a cruz. Atrairei todos a mim. Vamos então, 3 vezes tem o anúncio, vamos dizer, da paixão, por parte do evangelista João como os sinóticos, porém expresso através do termo elevar, levantar, ypsotenai, grego, que se encontra aqui. Então vamos um pouco examinar o último texto que eu li agora. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. É claro que o texto se refere à morte de cruz, porque vocês sabem, eu faria um desenho no quadro, mas aqui não é possível, a cruz é plantada na terra, o crucificado é suspenso na cruz, com pregos, que passam não no palmo da mão, mas aqui no braço, no final, porque senão não sustentaria, e tem um prego também nos pés. E então o crucificado morre por asfixia, porque nessa posição, se relaxar, experimenta e sabe que ele vai sufocar. Então, com os pés procura se levantar um pouquinho, respira um pouco, mas depois não consegue ficar nessa posição, cai outra vez. E aos poucos, é um suplício muito, muito doloroso, depois de horas chega a morte. Então é um suplício único, que vocês sabem, nem os escravos, só os escravos romanos podiam ser submetidos a esse suplício da crucificação. Nenhum cidadão romano, por quanto criminoso, por quanto culpado, devia receber outro tipo de morte. Então Jesus aceita o suplício mais doloroso da antiguidade para chegar à redenção. Aqui é interessante notar que o verbo elevado indica sim a crucificação, mas indica também a glorificação de Jesus. Isto é, a sua glória, a sua entrada na ressurreição, a ressurreição de Jesus. Porque o verbo, no Antigo, no Novo Testamento, muitas vezes o verbo elevar, ypsotenai, é usado para indicar a glorificação de Jesus. E então, por exemplo, em Atos 2:33, agora exaltado, elevado, exaltado, é sempre o mesmo verbo. Pela direita de Deus recebeu do Pai o Espírito Santo, objeto da promessa, e o derramou. Jesus, elevado pela direita do Pai, oferece o Espírito Santo. E então aqui o verbo elevado, nos 3 textos, João 3:14, 8:28, e aqui 12:32, indica tanto a morte de Jesus,
como a sua glorificação, a sua ressurreição, a sua exaltação. Então, sempre através desse... a linguagem joanina tem duplo sentido. O verbo elevar indica o sofrimento, mas indica também o triunfo de Jesus, o resplendor de Jesus que se manifesta ainda maior na cruz. Então, esse termo de levantamento, exaltação, elevação, é um termo 3 vezes que se encontra no Evangelho de João, que destaca que a sua morte é uma morte para a glória, na qual se manifesta a sua glória. Essa glória se manifesta em concreto porque o Filho do Homem, Jesus, pelo Pai, é ressuscitado. Então, também falando 3 vezes da proximidade da paixão, usando o verbo elevar, o evangelista João aponta para vamos dizer, o desfecho final, que é um desfecho de glória. Então, o verbo elevar é um verbo que aponta tanto para o sofrimento, para a ignomínia ao qual Jesus é submetido, mas também para a glória da ressurreição que ele recebe do Pai. Então, um verbo que tem 2 matizes, e então devemos entender bem, através dele, ver a cruz, mas ver também a glória a qual o Filho de Deus, Jesus, é destinado. E então é a primeira forma com que, ao longo do Evangelho, o evangelista manifesta, de fato concreto, como a última palavra do Pai a respeito de Jesus é uma palavra gloriosa. Mas esse tema, então, risca, eu usei o que é azul, esse elevado, para distinguir os 3 lugares onde se encontra elevar, elevado, levantar. É bom que vocês riscam para depois, abrindo o texto, não se encontrar diante de um texto branco, então perdido no deserto, mas saibam se orientar. Porém, devemos acrescentar que o texto em que se manifesta de forma mais evidente a glória de Jesus é o próprio texto da paixão, apresentado no 4º Evangelho, a partir do capítulo 18 e 19. É um grande, vamos dizer, afresco esse relato, com 5 grandes cenas, nas quais, que eu vou, de fato, quase no final, no próximo áudio, nas quais Jesus manifesta a sua dimensão gloriosa. Então, vamos fazer uma análise um pouco mais específica desses textos importantes, para entender que Jesus do 4º Evangelho é um Jesus glorioso, que corresponde então essa apresentação ao seu relacionamento todo particular, comunhão de vida com o Pai. Eu no Pai e o Pai em mim, e é que se manifesta através da glória. Bom trabalho, boa continuação de estudo.